Olá, este é o Diálogo que Transforma, um podcast da Letras em parceria com o J-Paul. Eu sou Ana Oliveira e neste episódio vou conversar com o Júnior Mar, que é secretário municipal de Educação de Manaus. Secretário, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Tudo bem? Satisfação falar sobre educação, educação que transforma, né? Por meio desses diálogos, a gente pode compartilhar um pouco das nossas experiências. Estou muito feliz em contribuir aqui com vocês. Muito obrigada. Secretário, o podcast fala muito sobre histórias que inspiram. Então, para começar, você pode compartilhar um pouco da sua trajetória como educador e gestor público e também contar como essa experiência tem influenciado na sua visão à frente da Secretaria Municipal de Educação de Manaus? Muito bem, Ana. Eu sou professor. Eu sou professor de língua portuguesa, tenho mestrado em linguística pela Universidade Federal aqui do Amazonas. Já ocupei alguns cargos na área da educação. Estou secretário de educação há um pouco mais de 100 dias. Você tem acompanhado aí as nossas visitas em escolas, os diálogos com os servidores da educação aqui de Manaus. E eu sou fruto de escola pública. Sou filho de 2 professores. Meu pai é matemático aposentado, minha mãe é diretora de escola, pedagoga. E eu estudei em escola pública a vida toda. Escola municipal, escola estadual e ensino médio em escola federal. Eu acredito muito, Ana, que a escola pública é capaz de oportunizar um padrão de educação de qualidade e que pode, sim, transformar vidas, né? Cada criança, cada adolescente pode ser alcançado. É isso que a gente busca oferecer aqui para os nossos estudantes na CEMED Manaus. Tem sido um trabalho de um bom volume. É importante, como secretário de Educação, ter o apoio de um gestor municipal, no caso o prefeito, que acredita nas nossas ideias, que ouve muito bem os pleitos da nossa categoria e que assina o cheque também, porque não adianta só ter boa vontade. É importante ter aporte financeiro também, de forma assertiva, para nós termos os avanços adequados. O prefeito Davi Almeida, ele é muito alinhado com os nossos pleitos, com a nossa pauta. Isso tem nos permitido crescer na educação de Manaus. Todos nós acreditamos na educação pública, secretário. E sobre Manaus, a gente faz um acompanhamento do IDEB, muito cuidadoso, e na última edição, Manaus alcançou posições de destaque, com um salto histórico, tanto nos anos finais, quanto nos iniciais do ensino fundamental. Na sua visão, quais pontos foram essenciais para esse avanço? Muito bem, só para contextualizar para a turma, Ana, Manaus, dentre as 26 capitais do Brasil, Manaus foi a cidade que mais cresceu no último IDEB. Nós crescemos 7 décimos nos anos iniciais e 4 décimos nos anos finais, saindo da 13ª colocação nos anos iniciais para ser 6º lugar do Brasil e saindo da 13ª colocação nos anos finais para ser 5º lugar do Brasil. Manaus hoje tem a oportunidade, o privilégio de ser top 5 do Brasil, segundo o IDEB, e isso se deve primeiramente, você criar um sentimento numa rede, é importante. Você pode fazer o melhor desenho pedagógico, ter o melhor projeto, se você não gerar sinergia na rede, se não tiver engajamento, nada disso vai ser suficiente. Então, nós tivemos 2 fatores que foram primordiais, né? Primeiro, nós lançamos o programa Educa Mais Manaus. O que é o Educa Mais Manaus? Criamos um 6º tempo com aula de reforço de língua portuguesa e de matemática. Todo o nosso 6º tempo a gente fica com os estudantes de 5º e 9º, reforçando português e matemática. Nós criamos as aulas unificadas, chamamos aqui tecnicamente de sequência didática. O professor de língua portuguesa e o professor de matemática, ambos recebem as aulas prontas, em slides editáveis. É isso que nós temos hoje aqui na CEMED Manaus. A aula do 5º e do 9º, a gente entrega pronta em slide para o professor de língua portuguesa e de matemática. E a partir daí ele pode aprimorar aquela aula, ele pode mudar o exemplo, mudar uma figura, mas ele nunca vai poder entregar uma aula com padrão inferior a que ele recebeu. E esse padrão já é focado
nas habilidades, nos descritores do SAEB. Então, sexto tempo, sequência didática, que são essas aulas unificadas. Fizemos a terceira ação, são os simulados. A cada 15 dias letivos na CEMED Manaus, nós aplicamos um simulado. Então, ao todo, serão 9 simulados aplicados de março até outubro, véspera da prova do SAEB. Então, 9 simulados, e nós temos todos esses dados no BI, na plataforma aí digital. Nessa plataforma, cada professor tem acesso, pedagogo, diretor de escola, assessor dos nossos distritos de educação, e tem também o perfil aqui do gestor macro, secretários, subsecretários. E o que pode ser medido, pode ser melhorado. A gente confia, né, nessa perspectiva. Se eu posso medir, eu posso melhorar. Eu sei onde é que eu posso fazer intervenção, onde é que eu devo fazer intervenção. E isso tem acontecido aqui na CEMED Manaus. Então, recordando, sexto tempo, aula de reforço, português e matemática, aulas unificadas, né, com sequência didática, aula pronta para português e matemática. A gente tem muito de menino se mudar de uma escola, de um bairro para outro, aí muda de escola, mas no nosso perfil, ele vai encontrar as mesmas aulas naquela mesma semana, inclusive com os mesmos slides, né? Aí nós temos os simulados, para esse monitoramento, que é importante, são 9 simulados aplicados. E mais 3 avaliações também em larga escala, ao todo são 12 avaliações em larga escala que nós temos aqui na CEMED Manaus até a prova do SAEB. Aí nós organizamos as formações para serem focadas na prova do SAEB, para quintos e nonos, e também aproximamos a família da escola. Chamamos isso de Circuito do Saber para o SAEB. Existem algumas ações que aproximam a família da escola, buscando aqueles talentos da comunidade para atendimentos na escola. Então, esse é o Educa Mais Manaus. O prefeito Davi lançou em 2023, já para a prova do SAEB daquele ano. Mas nada disso, Ana, eu te asseguro, nada disso é suficiente. Você pode ter o melhor desenho. Se você não tiver pessoas engajadas no processo. Esse é um ponto fundamental. E nós conseguimos gerar esse sentimento na CEMED Manaus, de pertencimento, sentimento de que nós podemos crescer. O caminho que foi proposto pelo Educa Mais Manaus foi bem aceito pela nossa comunidade escolar. Então, nós tivemos sucesso por conta dessa soma de fatores. O programa Educa Mais Manaus, a sinergia que a rede teve com esse programa e entre si, entre pessoas, e nós conseguimos avançar. Manaus foi a cidade que mais cresceu no último IDEB dentre as capitais. E lembrando, Ana, eu falei no início, não adianta apenas ter boa vontade, não adianta apenas desenhar um projeto, é preciso ter investimento, tá? Investimento sério. Inclusive tem pesquisa pesquisa internacional que diz que cada dólar investido em educação representa uma economia de 7 a 10 dólares em outras áreas. E nós acreditamos nisso. O prefeito aqui acredita nisso também. Quando a gente investe em educação, a gente economiza em limpeza de igarapés, em limpeza ambiental, você economiza em saúde, você economiza em sistema penitenciário. Inclusive, eu, na semana passada, visitei aqui uma penitenciária em Manaus, almocei nessa penitenciária, comida feita pelos presos, fui lá com o diretor-geral da penitenciária. O que eu busco lá? A parceria para nós termos pinturas de escolas nossas, construção de parquinhos a partir dessa mão de obra das pessoas privadas de liberdade, né? Que é o preso, né? O termo técnico hoje, pessoas privadas de liberdade. Então, usar essa mão de obra, a gente entra com o material, trazendo integração de secretarias aqui, inclusive uma secretaria do Estado e a gente da Prefeitura, mas a educação ganha com isso, a sociedade ganha com isso. Então, é importante ter sinergia, ter sentimento de pertencimento e acreditar no projeto de uma cidade melhor para todos nós. Certo. Você pontuou muito o Educa Mais e também o engajamento dos profissionais da rede. Se eu não me engano, os professores participaram ativamente da construção do Educa Mais.
Você pode compartilhar com a gente um pouco como foi a construção desse programa com a participação dos professores da rede? Com certeza, Ana. Eu era o subsecretário pedagógico à época. Tá? A secretária era a Dulce Almeida, professora também. E eu visitava muitas escolas, assim como eu visito hoje, visitava muitas escolas, dialogava com professores, com pedagogos, diretores, demais servidores da escola. E eu fiz questão, Ana, de ir nas escolas que estavam tendo muito sucesso na nota do IDEB, né, um IDEB muito alto, para entender o que eles estavam fazendo ali. Tinha alguma coisa diferente, tinha um case ali. Eu comecei a identificar que havia nós tínhamos escolas no mesmo bairro, que uma tinha um IDEB muito alto e outra com IDEB muito baixo. E, assim, no mesmo bairro, com infraestrutura muito parecida, mas resultados bem diferentes. Então, eu disse, não, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Visitei a escola de sucesso e visitei a escola que estava precisando de potencializar os seus resultados. E fiz isso em vários bairros de Manaus. E comecei a identificar, então, esses pontos, ouvindo professores. Eu costumo dizer, e isso aqui eu falo obviamente, sem vaidade alguma. Eu não sou mente brilhante de nada, né? E eu sou apenas um articulador desse projeto tão grande aqui na CEMED, né? Que se tornou um programa. Então, eu tive a oportunidade de ouvir pessoas e pensar como aquela ação que acontece numa unidade escolar pode se reverberar para uma rede tão grande. E a saber, Manaus é a terceira maior rede de educação do Brasil, municipal. Nós somos a terceira maior, nós temos hoje quase 250 mil estudantes matriculados na CEMED Manaus. A maior é São Paulo, depois de São Paulo, Rio de Janeiro, e depois já vem Manaus, né? Só para entender a dimensão. E, apesar de ser a terceira maior, nós temos a logística mais diferenciada, né, da região amazônica aqui. Eu tenho escola, Ana, que se eu sair agora, eu vou chegar lá na escola, eu tenho que chegar na beira do rio. Daqui para a beira do rio demora uns 40 minutos e mais 3 horas de lanche. Então, para eu chegar até a escola, demoraria 4 horas. Saindo agora, até chegar à nossa última escola no Rio. Nós temos 85 escolas rurais aqui em Manaus, algumas ribeirinhas, outras rodoviárias, com essa logística diferenciada que temos aqui no nosso município. Tá? Então, a importância de ouvir pessoas. Eu via que eu percebi que escolas faziam reforço no contraturno, escolas faziam reforço aos sábados. Eu disse, pô, reforço é um negócio bom. Tenho que ver como é que eu faço para uma rede toda. E aí foi quando nós lançamos o sexto tempo. Porque no contraturno, muitos meninos não voltam. E para ele ficar o dia todo também ali, nós não temos a estrutura adequada. Então, eu digo, como criar um sexto tempo? A aula encerra às 11 horas, ele fica de 11 até 11h40, né, no sexto tempo, e a gente já oferece o almoço. E aí tivemos a gente paga o sexto tempo para o professor ficar com essa turma, paga o sexto tempo para o pedagogo ficar com a turma, e a gente oferece também o almoço, tá, Ana? Nesse sexto tempo, a gente paga uma hora-aula proporcional na CEMED Manaus, e o almoço foi um investimento em torno de 14 milhões de reais em 2023, só para o almoço desses estudantes que participaram do Educa Mais Manaus, né? Alunos de quintos anos e nonos anos. Então, e eu vi também que escolas aplicavam simulados mensalmente. Escolas aplicavam simulados toda sexta-feira. Dizem, bem, simulado é um negócio bom, né? Estão tendo sucesso assim? Deixa eu ver como é que faço isso para a rede toda. Foi quando nasceu a ideia de simulados a cada 15 dias letivos. A gente entrega a prova pronta, eles não imprimem na escola. A gente entrega essa prova pronta, toda colorida, papel com muita qualidade. Nós recolhemos o cartão resposta dessas, olha só, são 313 escolas participando para o SAEB. A gente recolhe o cartão resposta de todas elas, faz a leitura óptica e aí a gente já disponibiliza o resultado no BI em 72 horas. 72 horas depois da aplicação da prova, já temos o resultado para as escolas acessarem. Aí eu sei cada nome de estudante, onde é que ele acertou, onde é que ele errou, quais são
os descritores críticos, quais são os descritores de maiores acertos, e a gente vai fazendo, então, os ajustes aí nas nossas aulas semanalmente. Exatamente, essa seria a minha próxima pergunta, que é como a CIMED tem estruturado essa cultura de avaliação e como tem utilizado os dados em intervenções pedagógicas. A rede é gigantesca, como você mencionou, e como conseguir fazer essa cultura se espalhar por toda a rede? Tudo que é novo gera um pouco de estranhamento, né, Ana? Você sabe disso, né? A gente passa por um período de adaptação. A rede teve um pouco de choque no início, quando a gente lançou o Educa Mais Manaus, houve uma resistência mínima, mas houve questionamentos. Isso é natural, a gente já sabia disso. Nós criamos um canal de comunicação no e-mail, Fale Mais, né? Como era Educa Mais Manaus, então o e-mail era Fale Mais, @CEMED e tal, para a turma mandar o e-mail, tinha o WhatsApp também, para se comunicar conosco, tirar dúvidas, e a gente se aproximar da nossa rede, né, das nossas escolas. A avaliação. Eu repito o que eu falei no início, nós acreditamos que o que pode ser medido pode ser melhorado. É difícil você caminhar no escuro. A gente faz aulas, faz aulas, faz aulas, faz aulas, mas não consegue medir onde é que nós estamos. Por exemplo, ontem, nós aplicamos o nosso sexto simulado deste ano. Sexto simulado. Eu visualizo no sexto simulado que nós já estamos superando, já ultrapassamos no período do sexto simulado de 2023. Então, olhando para o sexto simulado de 23, agora em 25 nós já estamos à frente, já estamos superando. O que isso me diz? Que estamos no caminho certo para bater o maior IDEB da história da cidade de Manaus. Porque se o último já foi o maior e nós estamos superando, então significa dizer que a gente tem tudo para aumentar essa nota. E essa cultura de avaliação é importante. Hoje nós trabalhamos para que os nossos professores, a equipe da escolar, ela tenha autonomia, né? O trabalho aqui da consciência para dar autonomia para que eles acessem esses sistemas, para que eles dialoguem entre si, discutam como melhorar. Nós temos assessores que vão até as escolas, assessores pedagógicos, nós temos assessores de gestão que vão até a escola, todos contribuem, todos participam da discussão, mas é importante a escola ter o seu senso de metas, né? De compromisso, e a gente tem tido um retorno muito positivo dos servidores com relação a isso. É importante avaliar, Ana. Às vezes a avaliação ela parece dura, né? Os resultados às vezes não refletem o que o servidor esperava, o que o professor esperava. Às vezes a gente se esforça, mas não consegue ter o êxito. Mas é nesse momento, né, o que parece ser frágil, o que parece ser duro, essa é a maior oportunidade que nós temos de melhoria. Porque eu sei que mesmo eu gastando a minha energia em tal coisa, não me deu resultado. Então eu posso tirar a energia desse jeito e usar de outra forma. Né? São algumas intervenções que nós vamos fazendo durante o período letivo aqui na CEMED Manaus. Não é simples, a rede é muito grande, temos vários ajustes que vão sendo feitos no decorrer da caminhada. A gente, às vezes, tem que trocar o pneu com o carro andando, mas faz parte do processo, é desafiador e, ao mesmo tempo, assim, é recompensador, porque estamos falando de educação. Cada criança que é alcançada com uma aula bem feita, com uma nota justa, alcançada pelo esforço do menino, pelo esforço do professor, isso é recompensador e a gente sai revigorado todos os dias. A gente se cansa e, ao mesmo tempo, se realiza nesta casa de educação. Claro, a educação realmente transforma. E voltando um pouco agora para os anos iniciais do ensino fundamental, a alfabetização é um dos grandes desafios dessa fase escolar. E ela tem sido apontada como uma das grandes metas da sua gestão. E, então, focando nessa faixa etária, eu gostaria de saber quais são as ações da CEMED que já estão sendo adotadas para garantir que todas as crianças aprendam a ler e a escrever na idade adequada.
Ana, vamos lá. Você tocou num ponto muito sensível, porque nós estamos com esse desafio de alfabetização hoje. Manaus tem feito um trabalho muito bonito. Eu vou citar os projetos que a gente tem realizado aqui com relação à alfabetização. E ainda assim, nós não batemos a meta proposta pelo MEC de alfabetização. Interessante, eu vejo meninos lendo e escrevendo, mas a aplicação da avaliação não contemplou. Mesmo ele lendo e escrevendo, ele não conseguiu realizar com sucesso a sua prova, né? No caso aqui, a prova é SADEAN, aqui no Amazonas. O que acontece? Nós estamos focados para não bater a meta simplesmente, a gente quer superar bastante. Estar entre as 7 melhores redes em alfabetização já na avaliação deste ano. Né? Nossa rede está engajada com isso. Eu pude capitanear para enviarmos 118 assessores nossos da sede, dos distritos de educação, que foram para as escolas apoiarem as professoras alfabetizadoras nesse processo. E nós temos hoje, Ana, porque a ideia é criar uma base sólida, uma estrutura que se sustente por si só. E como é que a gente tem feito isso? Nós criamos o Aprende Mais. O que é o Aprende Mais? É a criança aprender brincando. Aprende Mais é um projeto para a educação infantil, pré-escola. A gente sabe que a creche é importante, desenvolve habilidades, permite a socialização, a criança cresce emocionalmente, cresce cognitivamente. É importante a creche. Mas não tem creche para todo mundo ainda. Então, eu vou falar a partir de agora da pré-escola em diante, tá? Na pré-escola, nós temos o Aprende Mais. A criança aprender brincando. Em vez de ela só passar tempo ali na escola, brincando de qualquer coisa, ela vai brincar com intencionalidade pedagógica. E nós temos, então, um roteiro de atividades, de interações, de brincadeiras que nós propusemos para a nossa rede e todas as professoras da pré-escola têm acesso a isso, a essas brincadeiras, organizam o material de forma muito lúdica, as crianças estão escrevendo, estão lendo. Nós não estamos vilipendiando o direito de a criança brincar, pelo contrário, ela continua sendo muito criança, mas uma criança que brinca e aprende. É isso que a gente busca, tá? O Aprende Mais é a criança aprender brincando com muita ludicidade, se divertindo bastante, sendo feliz, sendo criança e aprendendo. Não adianta só brincar também, né? Então, esse é o Aprende Mais. E criamos o Alfabetiza Mais, que aí alcança as turmas de primeiro e segundo anos, né? Para chegarmos aí nessa idade adequada proposta, né? Nacionalmente. Chegar ao segundo ano com a criança tendo a sua alfabetização completa, né? Consolidada. O Alfabetiza Mais também propõe o roteiro multidisciplinar para as nossas professoras trabalharem nessas salas de aula. Então, nós temos em rede, assim como no Educa Mais Manaus, nós trabalhamos aquelas aulas unificadas, lembra que eu te falei? Na sequência didática, aquela aula pronta. No Alfabetiza Mais é a mesma coisa. A gente tem atividades prontas, sugeridas para as professoras trabalharem em sala de aula, e isso tem nos levado a um crescimento. Por exemplo, na educação infantil, a partir do Aprende Mais, hoje já temos 50% das turmas terminando o segundo período lendo. Né? Isso é muito bacana. As crianças, a metade da turma na educação infantil já termina lendo, escrevendo, e a gente está ampliando aí para fortalecer ainda mais esse dado. Mas uma criança dessa, quando ela chegar ao primeiro ano, ela vai apenas ser lapidada para consolidar a sua alfabetização no primeiro e segundo anos. É isso que a gente busca fazer aqui na SEMED de Manaus. E para aqueles que já passaram dessa idade certa de alfabetização, né, o segundo ano, já estão aí do terceiro ao nono, aí nós temos a campanha Alfabetiza Manaus. Essa daí é para alcançar os estudantes que já estão em distorção de alfabetização. A gente faz, então, uma reposição de aprendizagem com eles, para também eles serem alfabetizados devidamente, ainda que numa outra idade, mas sendo alcançados ainda pela nossa rede. Certo. Os programas que você mencionou, eles dão muito apoio para os professores.
E a gente sabe que a formação continuada dos professores e profissionais da educação tem sido apontada como um grande pilar de transformação. E, nesse sentido, que iniciativas estão sendo desenvolvidas em Manaus para apoiar os profissionais da rede, preparar para os desafios de hoje em dia? Bem, é importante nós falarmos de tecnologia. Nós temos aqui em Manaus os CTEs, que são os Centros de Tecnologias Educacionais. São 240 CTEs que temos aqui em 514 escolas, 240 têm CTEs. Isso é importante para nós utilizarmos a tecnologia em favor da educação. Temos tablets, temos computadores, nós temos aqui uma plataforma de ensino digital chamada Super Ensino. As crianças, elas participam de games, elas avançam de fase, conforme vão acertando as questões, aquele jeito bem dinâmico, interativo de estudar e aprender, né? A gamificação. Os professores, nós temos aqui o GTE, que é a nossa Gerência de Tecnologias Educacionais, onde acontece a formação em tecnologia para esses profissionais que atuam nos CTEs, né, no Centro de Tecnologia Educacional na escola. E temos a nossa equipe de formação também aqui da sede para as professoras e professores que atuam aí na nossa rede. Penso que é um crescimento contínuo. A formação continuada, ela é insubstituível no processo. A gente sai da academia com uma formação ok, dependendo de onde a gente tem estudado, né, essa é a nossa base, mas a atualização é extremamente importante e nós precisamos fortalecer a formação continuada todo o tempo. É importante, Ana, nós falarmos de valorização do servidor da educação. Apesar de eu imaginar que seja uma dívida nacional, nós não termos um melhor salário que um professor deveria receber, né, uma questão que a conta não fecha nacionalmente ainda, né, e não vai fechar em nenhum município, nenhum estado, mas nós precisamos oferecer o melhor que nós podemos para esse profissional, porque é extremamente importante essa mão de obra. Professor qualificado, professor valorizado. Nós temos aqui, por exemplo, a progressão por titularidade e por tempo de serviço, que no mês de novembro nós vamos conceder para mais de 10 mil servidores aqui da CEMED Manaus. Foi uma determinação do prefeito Davi, e com isso a gente zera a demanda de progressões aqui da CEMED Manaus. Então, todos os servidores da educação aqui de Manaus que têm direito à progressão, ou por titularidade, especialização, mestrado, doutorado, ou por tempo de serviço, aqui no plano, a cada 3 anos já progride, a cada 3 anos progride. Então, se tem direito por titularidade ou por tempo de serviço, a gente vai considerar todos os servidores no mês de novembro, e todo fim de tarde eu faço uma live lendo o nome dos professores, servidores nossos da educação, cujos processos já estão passando por mim e que seguem para a nossa Secretaria de Administração e depois Casa Civil para publicação. É importante. Então, progressão para todos os servidores. Database, a gente honra aqui religiosamente. O prefeito Davi iniciou sua gestão em 2021. Nós pagamos aqui, nesses 5 anos, 6 datas base, né, em 5 anos, porque tinha uma represada da pandemia que nós absorvemos também, honramos. Isso já deu aí 40% de recomposição salarial. Então, progressão para todos que têm direito a ela. Database honrada religiosamente. Tivemos e vamos ter outro aumento no ticket de alimentação dos nossos servidores. Nós também tivemos ganho real nesse período, tivemos reformas de escolas. É importante, às vezes falamos apenas de salário, mas é importante falar de ambiente também, institucional, estrutural. Reformamos aqui mais de 360 escolas. Eu costumo dizer que o pincel tem que ter muita qualidade. Eu digo até a marca, né? Não sei se posso falar aqui, mas eu digo uma marca de pincel. Gente, compra Pilote, compra, né, o Pilot, né? Compra essa marca para o professor, compra quadro branco novo. Não adianta querer dar aula em quadro velho,
fica um garrancho quando a gente vai apagar, tira o tesão do professor de dar aula. Então tem que ter pincel de qualidade, tem que ter quadro branco novo, lisinho. E aqui no caso de Manaus, Ana, tem que ter uma sala geladinha, tá? Manaus é uma cidade muito quente, você conhece. Não tem condições de dar aula com ar-condicionado ruim. Então tem que ser uma sala geladinha. Aqui a gente bate 35 graus brincando quase todos os dias. E esses 3 pontos, né, são assim um feijão com arroz de estrutura que o professor tem que ter. Aí daí a gente entra depois com suporte pedagógico, né, com suporte emocional, né, com valorização financeira, para então atendermos bem a nossa rede. Engraçado você ter mencionado essa questão do ar-condicionado nas aulas, que eu ia falar exatamente isso, que Manaus é uma cidade com características únicas, né? É uma cidade extensa, diversa, tem uma realidade territorial desafiadora, e eu queria entender, na educação, quais têm sido os principais obstáculos e desafios enfrentados pela gestão? E que aprendizados surgem a partir desse contexto tão único de Manaus? Vamos lá, Ana. A gente gasta muito na nossa educação na zona rural de Manaus, tá? Isso é um fato. Eu tenho esse é um dos grandes desafios. Talvez eu cite 3 aqui, tá? Vou falar sobre isso, vou falar sobre educação especial, tá? E vou ver um terceiro aqui para eu elencar para tratar com você. Mas a nossa educação rural hoje, ela tem um custo muito alto. Como a gente equacionar isso? Estamos pensando o melhor modelo de educação para o público rural, que é muito importante para todos nós, né? Os ribeirinhos, aquelas crianças que nascem na beira do rio, né? Que vão passar, muitas delas, a vida toda na beira do rio, que precisam ter acesso a uma educação de qualidade, o mesmo suporte pedagógico, a mesma segurança alimentar. Então, é um desafio nosso. A gente investe um valor alto em transporte escolar, né, em construção de prédio, em deslocamento de merenda para a zona rural de Manaus. É um desafio que nós precisamos encontrar o melhor caminho ainda, e com a ajuda, né, o FNDE tem feito um estudo específico com relação à região norte para esse atendimento, porque o transporte escolar é muito diferenciado aqui. Inclusive, por exemplo, se olhar para Belém e olhar para Manaus, nós já temos diferenças de realidades, apesar de ser em região norte. A lancha que se usa em Belém não é a mesma lancha que se usa em Manaus para o transporte escolar. Então, é algo muito refinado que a gente precisa cuidar para atender bem e com o princípio da gestão pública, que é a economicidade. Tá? Falei aqui da zona rural. Educação especial, Ana. Nós temos aqui na nossa rede cerca de 5% de crianças autistas matriculadas e precisamos atendê-las. Então, nós temos aí 250 salas de recurso, metade da nossa rede hoje, das nossas escolas, tem sala de recurso, que a criança tem aquele atendimento educacional especializado no contraturno, o que é extremamente importante. Nós temos aqueles profissionais de apoio escolar, em algumas redes chamam de mediadores, né? Mediadores das salas de aula, aqui a gente chama de profissional de apoio escolar, e temos aqui mais de 1.300 profissionais que atuam nessa área, e o volume é ainda maior e é crescente. Então, é um desafio que não é só de Manaus, é do Brasil todo. Eu dialogo com demais secretários de educação. Eu converso com a minha amiga secretária Edna, lá de Aracaju, por exemplo. Ela tem 16% da rede dela de crianças autistas matriculadas. Então, é um desafio que nós temos no Brasil e temos no mundo, né? Não é tão simples de se resolver. A gente tem tratado. Nós temos crianças que têm muita transferência do interior para Manaus, de Manaus para o interior, aí a criança chega não alfabetizada, isso quebra o nosso fluxo, né? É um ponto também muito muito desafiador para nós tratarmos, e a gente tem buscado encontrar as alternativas para resolvermos essas questões e oferecermos uma educação com equidade, né? Uma educação equilibrada, uma educação com equidade, que alcance a todos. Eu não quero simplesmente, e não é o desejo do prefeito Davi, do vice-prefeito Renato Júnior,
não é simplesmente de Manaus ter o maior IDEB, mas, né, o maior IDEB eu acho muito bonito, isso é legal. É bonito, é uma marca, mas alcançar todos com qualidade. Esse é o nosso principal desafio, é isso que a gente busca todos os dias. É o autista ou com outra deficiência, é o preto, é o branco, é o indígena que nós temos aqui, uma das maiores redes de indígenas matriculados também, e que precisa estar com uma inclusão bem feita, sendo bem atendido na educação, e que ele sinta isso e se permita crescer socialmente. Muito bem. Eu queria entrar um pouco no assunto da inovação. A gente sabe que a tecnologia sozinha ela não resolve as desigualdades. A gente estava falando justamente sobre equidade. Inclusive, o painel consultivo global sobre evidências em educação, por exemplo, ele aponta que investir apenas em hardware, como laptops e tablets, não tem impacto, a menos que eles sejam usados com a intencionalidade pedagógica. Há pouco você falou sobre os centros de tecnologia educacional, e eu queria entender um pouco mais a fundo como Manaus tem integrado a tecnologia com a formação docente, com a cultura por resultados, para gerar um impacto real na sala de aula. Muito bem, eu volto a te mencionar sobre o CTE, né? Os nossos centros de tecnologias educacionais são fundamentais nisso. Nós temos aí cerca de 240 escolas com CTE, das 514 que temos aqui na CEMED Manaus. Esses CTEs, eles têm tablets e têm computadores. Realmente, só o aparelho não é suficiente, não é só o hardware. E nós precisamos do profissional que cuide desse ambiente, que articule a chegada das turmas e articule essas aulas nesse ambiente que é para ser diferenciado. Nós temos a formação dos professores na GTE, a nossa Gerência de Tecnologias Educacionais. Nós temos a plataforma digital Super Ensino, desde 2020, se não me engano. Os meninos aprendem ali por meio de games, e passam de fase, conforme eles vão acertando questões, tanto na língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, é multidisciplinar. E os nossos professores, a gente quer oferecer para eles uma especialização em tecnologias. É importante dar essa oportunidade para o nosso grupo docente. E eu acredito muito. A gente economiza tempo e consegue pisar no acelerador se a tecnologia for bem investida. Inteligência artificial, se fala muito hoje. Eu vi que crianças na China com 6 anos de idade já estão tendo acesso à inteligência artificial, Estados Unidos, idem, e eu pensei, Manaus também pode, né? Se estão fazendo lá, a gente pode também. Estamos estruturando algo no sentido da inteligência artificial aqui no município de Manaus, para a nossa rede ser contemplada com o que nós temos de mais moderno, de mais inovador, no que concerne à tecnologia educacional. Certo. E você tem uma longa carreira na educação pública, mas só recentemente você chegou à frente da Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Se eu não me engano, está completando 100 dias à frente como secretário. Você pode compartilhar um pouco sobre essa jornada à frente da Secretaria Municipal de Educação, quais foram os principais marcos, e também falar um pouco quais são os próximos passos na gestão? Vamos lá, Ana. Eu sou professor de língua portuguesa, né, como mencionei no início, tenho mestrado em linguística pela UFAM, a nossa federal aqui do Amazonas, sou filho de 2 professores, tenho 39 anos de idade e tive a minha estreia em sala de aula com 19 anos. Então, tenho 20 anos de educação. No início é sempre bem mais difícil. Eu lembro que eu estudava para dar aula no dia seguinte, né? A gente está na faculdade ainda ali aprendendo muito, mas não sabe dar aula ainda. Então, eu estudava à noite para dar aula de manhã, estudava à noite para dar aula de manhã, era essa a minha rotina. Dei aula no ensino fundamental, anos iniciais, aliás, anos iniciais não, anos finais, dei aula no ensino médio, dei aula na faculdade, foram 8 anos de faculdade dando aula. Fui diretor, fui professor, acho que você deve conhecer o
centro de mídias, que ele tem em São Paulo, ele teve no MEC também, mas ele teve a sua origem no Amazonas, né? Foi pioneiro no Amazonas, então, isso em 2007. Eu fui professor por 7 anos no Centro de Mídias, professor de língua portuguesa lá, que são aquelas aulas mediadas por tecnologia, o ensino presencial mediado por tecnologia, que no caso aqui ele levava as aulas para as regiões de difícil acesso no interior do Amazonas, e eu fui professor lá por 7 anos e fui diretor também no Centro de Mídias, fui diretor geral aqui da CEMED, fui subsecretário pedagógico aqui da CEMED e ascendi a secretário de Educação. E nada mudou, tá, Ana? O que muda é a responsabilidade, são os compromissos, muda a agenda, mas não pode mudar o nosso propósito e o nosso jeito de enxergar o ser humano e enxergar o compromisso com a nossa educação. Ser professor em sala de aula é o mesmo compromisso que ser secretário de educação. O que muda é o alcance. Na minha sala de aula, eu alcanço 30 crianças, 40 crianças, enquanto secretário de educação, você alcança, no caso aqui, 250 mil estudantes. E o compromisso é o mesmo, tá? Vaidade não existe, o que a gente tem aqui é uma agenda muito apertada que tem que dar conta, e graças a Deus nós temos vencido passo a passo, um apoio muito presente do nosso prefeito Davi, que acredita na educação, que investe, que assina o cheque. Eu tenho frisado isso. Você pode ter a boa vontade, você pode ter um bom propósito, um desenho pedagógico legal, mas se não assinarem o cheque, você não vai tão longe. É importante ter um investimento financeiro e nós temos conseguido realizar muitos sonhos, muitos avanços aqui no município de Manaus, porque temos um gestor que acredita na educação. E eu estou dando sequência, Ana. Eu acredito que todos os secretários que por aqui passaram puderam contribuir de alguma forma. Por exemplo, aqui nós tivemos a secretária Kátia, que hoje é secretária nacional de Educação Básica no MEC. Nós tivemos a professora Dulce, tivemos o Paulo Derney, que é deputado federal, tivemos o Ló, né, que é auditor fiscal da Cefaz, e eu estou dando sequência a esse trabalho. Cada um coloca a sua digital, cada um contribui de alguma forma, e assim a gente faz uma educação com muita responsabilidade, uma educação focada em pessoas e resultados. Não adianta, Ana, eu querer alcançar o maior IDEB da história de Manaus se eu atropelar pessoas no meio da caminhada. Pessoas são extremamente importantes e estão no foco, estão no centro da nossa atenção, e com pessoas nós queremos alcançar o maior resultado de IDEB e a maior educação aqui da história do município de Manaus. Com certeza. E, para encerrar, que caminhos você apontaria como essenciais para as outras redes públicas que buscam melhorar também os resultados e garantir direito à aprendizagem com inovação e equidade? Primeiro passo, Ana, transparência. É importante. Falar com a sua rede, conversar com a sua rede, mostrar os desafios que tem, ter um plano. Precisamos planejar, entender onde é que nós queremos chegar e que caminhada a gente tem que percorrer até chegar lá. Conversar, estreitar a relação com o gestor municipal, com o prefeito, mostrar quanto custa esse investimento e quanto vai custar se não fizer esse investimento, porque é muito mais caro. Quando não se investe em educação, o preço é muito mais alto, tenho certeza disso. E sendo transparente, dialogando com a sua rede, tendo um bom planejamento, entendendo onde quer chegar, traçando metas claras e tendo um diálogo estreito com o prefeito, eu acredito que tem tudo para voar. A rede municipal, ela consegue se organizar e alcançar resultados nunca alcançados antes. A gente tem apoiado, inclusive, alguns municípios aqui do interior do Amazonas que vem patinando ao longo do tempo nas provas do SAEB e tal. A gente tem contribuído aí para que eles alcancem também um sucesso nessas avaliações. Que ótimo. Bom, eu acabei de conversar com o secretário municipal de Educação de Manaus, o Júnior Mar. E, secretário, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ana, obrigado. Parabéns pela condução da entrevista. Você é muito leve entrevistando. A gente se sente muito à vontade
para compartilhar essas informações, as ideias. Tem um bordão que eu utilizo aqui no município de Manaus. Inclusive, eu ministro aulas para quintos e nonos anos na dica do sexto tempo. Todo dia tem o sexto tempo. E tem uma dica de 90 segundos. Eu entro nessa dica em língua portuguesa e eu falo bem assim para os alunos. Pegou a dica de hoje? Então agora brilha, garoto! É o nosso bordão aqui na CEMED de Manaus. Brilha, CEMED, brilha, Brasil. Muito obrigado, Ana. Obrigada. Este foi mais um episódio do Diálogos que Transformam, um podcast da Letros. A Letros é um programa de escrita e leitura para redes de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem de estudantes. E este episódio faz parte de uma parceria especial com o JPOL, o Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza através do uso de evidências científicas. Obrigada por assistir esse episódio e continue acompanhando e compartilhando nossas histórias que inspiram a transformação.